Juízes capítulo 10, do verso 6 em diante. Juízes vem logo depois de Josué, é o 7º livro da Bíblia, Juízes, capítulo 10, do verso 6 em diante. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e entregou-os na mão dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos a nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: não vos livrei eu dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus, e dos sidônios e os amalequitas e os maonitas, quando vos oprimiam e vos clamáveis a mim, não vos livrei eu da sua mão? Contudo vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse cabeça de todos os moradores de Gileade. Amém. Senhor, abençoa-nos agora na exposição da Tua Palavra e glorifica o Teu nome neste momento, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus amados irmãos e amigos, o livro de Juízes parece até um jornal evangélico dos dias atuais, porque não há história tão parecida com a história da igreja como a história de Israel, tal como ela está contada no livro de Juízes. Quando a gente abre o livro de Juízes, a gente começa a descobrir que há uma alternância de fatos. Primeiro, Israel peca, depois Deus liberta, depois Israel peca, depois Deus liberta, depois Israel cai, depois Deus socorre, aí Israel torna a pecar, aí Deus vem e liberta de novo, e a coisa segue nesse diapasão, nesse ritmo, vai nesta batida até o final do livro. Uma hora Israel está em pé, outra hora está caído, uma hora está em pé, outra hora está caído. E poucos fatos são tão semelhantes à nossa vida, porque assim somos nós. Uma hora estamos quentes, outra hora estamos frios, uma hora estamos animados, outra hora estamos meio abatidos, uma hora queremos abraçar o mundo com as mãos, outra hora achamos que o Evangelho já não resolve muita coisa, e vamos nessa jornada de calor e de frio, de labareda e de cinza, de alegria e de tristeza. Assim é o livro de Juízes, porque esse é o povo de Deus, e nós somos o povo de Deus, e desde que povo de Deus é Deus, que ele vive esta insegurança, ele vive estes momentos, ele alterna estes acontecimentos. Pois bem, esse texto que nós acabamos de ler chama a nossa atenção por algumas coisas. Em primeiro lugar, este texto diz que Israel voltou a fazer o que já tinha feito de ruim. Se não observem o verso 6, que começa com a seguinte expressão: tornou ou tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Ora, se eles tornaram, é porque já haviam feito, haviam sido libertos e agora estavam fazendo de novo a mesma coisa, cometendo os mesmos pecados, caindo nos mesmos hábitos, caindo nas mesmas ciladas e armadilhas, repetindo os mesmos erros do passado, dos quais eles haviam já sido libertos. Tornaram a fazer o que era mal. Isso é a nossa cara. Quantas vezes nós somos libertos por Deus de uma angústia, de uma agonia, fazemos votos, promessas, pactos, alianças, de que nunca mais cairemos neste pecado, de que essa desgraça nunca mais nos apanhará outra vez, de que nunca mais eu vou falar da vida alheia, nunca mais eu vou deixar de dar o dízimo,
nunca mais eu vou perder um culto. Se o Senhor me curar dessa doença, eu vou virar dizimista. Se o Senhor me tirar dessa crise financeira, eu não vou perder uma reunião. Se o Senhor me curar desta doença emocional, deste desequilíbrio psicológico, eu nunca mais vou falar da vida alheia. E aí vamos prometendo, e quando menos esperamos, somos reincidentes, caímos de novo, cometemos os mesmos pecados, e lá vamos nós outra vez para a presença de Deus com a cara mais lisa do mundo, pedir que o Senhor nos perdoe outra vez. E assim somos nós. Eu acho bonito quando a Bíblia diz que Deus sabe que somos pó. Deus sabe que a nossa estrutura é pó. Deus não nos fez de um material mais sólido. Deus podia nos ter feito de uma liga como titânio, alguma coisa assim, mas Ele nos fez como pó. Somos frágeis, somos absolutamente incapazes de manter o padrão que Deus exige de cada um de nós na vida cristã. É por isso, meus amados irmãos, que o pecado é uma realidade em nossa vida. Nenhum de nós consegue viver, nenhum de nós consegue atravessar a vida, a história, nenhum de nós consegue passar um dia sem ser incomodado, atingido pelo pecado que brota, que nasce, que vem de dentro do coração. Nós somos uma fonte de ilegalidade, de iniquidade, e estamos sempre prontos, predispostos a contrariar a palavra de Deus e a desobedecê-lo, ou dolosamente ou culposamente, ou desobedecê-lo de modo voluntário ou involuntário, deliberado ou não. Mas o fato é que todos os dias, de alguma forma e de alguma maneira, nós estamos violando a palavra de Deus. O século XX, e principalmente o final do milênio, traz alguns pecados que são extremamente dolorosos. Um deles é o esfriamento nas relações interpessoais. Nunca o homem foi tão solitário como é nos dias atuais. Mesmo quando Marshall McLuhan falou sobre a aldeia global, prevendo a solidão humana, não chegou ao extremo que nós conhecemos hoje. Ou Alvin Toffler, na Terceira Onda, quando ele fala sobre toda esta revolução da informática e da solidão humana, eu creio que nem assim ele atingiu o cerne da questão, que é a essência da solidão dos dias atuais. O homem atual é mais solitário do que o campesino que viveu a revolução agrícola séculos atrás. O homem atual, embora esteja nas grandes cidades, na megalópole, o homem atual, embora seja cosmopolita, poliglota, tenha interrelacionamentos profissionais profundos, do ponto de vista emocional e da convivência humana, ele é um absolutamente solitário, um ermitão, um eremita, perdido no meio das grandes cidades. Um dos grandes pecados é esse. Satanás conseguiu esfacelar, quebrar, liquidar as relações interpessoais. Ricardo Barbosa, pregando aqui há algum tempo atrás, ele disse que hoje em dia os relacionamentos estão se baseando nas funções. E é verdade. E disse Ricardo Barbosa, quando a gente é apresentado a uma pessoa, você diz muito prazer, fulano, cicrano, papapá, 5 minutos, menos de 5 minutos, você já está perguntando o que é que você faz. E o outro já quer saber o que é que você faz. E daí para frente, a relação fica extremamente funcional. E como ela é uma relação funcional, ela descamba para uma relação de interesse, da necessidade de sugar alguma coisa do outro em benefício próprio. E com isso as relações interpessoais vão ficando cada vez mais frias, mecânicas, os seres desconfiados, medrosos, e o desejo do envolvimento vai desaparecendo. Este é um dos pecados do século XX. Este é um dos pecados que mais atormentam o cidadão no mundo atual. A quebra dos relacionamentos, a extinção das amizades sinceras, dos amigos que choravam com a gente, que sorriam com a gente. Hoje o homem vive absolutamente encaramujado, enclausurado, cheio de defesas, medroso e com uma dificuldade tremenda para se abrir, porque a confiança ruiu. Meus amados irmãos, Israel pecava como nós pecamos. Este texto deixa claro que houve pecado na vida de Israel. E o que é pecado? Esta é uma palavra muito sacralizada, essa é uma palavra muito mística, essa é uma palavra muito religiosa. Quando se fala em pecado, vem toda uma herança, toda uma tradição, toda uma sequência de ideias místicas, assim quase que sobrenaturais, alguma coisa desencarnada e fora da vida. Entretanto, a Bíblia deixa claro que pecado é apenas uma coisa: é desobedecer à palavra de Deus. Pecado é desobediência à palavra de Deus. Pecado não é desobedecer à igreja, porque a igreja não tem força de revelação na sua palavra. Pecado não é desobedecer os pastores, porque não somos magistrados. Pecado não é desobedecer a denominação, porque a denominação é invenção do homem. Pecado é desobedecer à palavra de Deus.
É por isso que nós somos pecadores, porque somos absolutamente incapazes de obedecer na íntegra a palavra de Deus. E nós fomos feitos para sermos felizes na obediência à palavra de Deus. Se você desobedece, você contraria uma lei universal e alguma coisa vai acontecer de ruim na sua vida. É por isso que as correções de Deus não são punitivas, são corretivas e disciplinares. Esse é o segundo ponto desse texto. Se a primeira realidade do texto é que nós pecamos, a segunda está aí, meus irmãos, explicitada nos versos 7 e 8, é que todo pecado gera juízo. Amém? Não há pecado que não provoque juízo. Todo pecado provoca juízo, justiça, julgamento. Agora é preciso que a gente pare um pouco para descobrir na palavra de Deus isso que eu acabei de dizer, que as punições de Deus não são punições para destruição, mas são punições corretivas, disciplinares e educativas. A Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Deus corrige a quem Ele ama. E a palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que é corrigido pelo Senhor. Se alguém peca deliberadamente e não sofre correção, este é um indício fortíssimo de que ainda não é filho. Porque um dos indícios da filiação, um dos sinais da relação de filho com pai, é o fato de ser corrigido, educado e disciplinado por Deus. A segunda coisa é que disciplina tem a ver com discipulado. A disciplina de Deus não é como a disciplina que nós aplicamos nos filhos, tapas. Às vezes batemos de forma inconsequente. A Bíblia diz que deve-se usar a vara na idade certa e na hora propícia. Entretanto, a disciplina de Deus, ela é absolutamente educativa e corretiva, porque a palavra disciplina no texto original significa discipular. Disciplinar é discipular, ou seja, é ensinar como se deve fazer a coisa corretamente. Eu conheço um homem de Deus que todas as vezes que ele ia disciplinar um filho com vara, ele sentava a criança e dizia: olha, você vai agora ser disciplinado e corrigido por isso. Entendeu? Entendi. Aí corrigia, disciplinava o filho, o menino chorava, eu vi algumas vezes, e depois daquilo ele abraçava e dizia: agora, você tem alguma amargura no coração? Não. Tem alguma raiva no coração? Não. Então abraça papai e beija. Isso foi feito em obediência à palavra de Deus. Abria a Bíblia e mostrava a criança, dava trabalho, tomava tempo, mas era a forma de corrigi-lo, de discipliná-lo, de educá-lo e de promover um discipulado sadio à luz da palavra de Deus. Meus irmãos, todo pecado gera juízo. Eu conheço uma moça em Recife, amiga minha, e ela diz assim: olha, Alexandre, toda vez que eu peco eu já espero. Ela disse: é batuta. Ela diz: quando eu peco, que eu faço uma coisa que contraria a palavra de Deus, meu coração dispara e eu já fico esperando. Ela disse: às vezes eu me humilho muito, choro e eu sinto que o Senhor me poupou de uma coisa mais dolorosa. Mas ela disse: eu aprendi que todo pecado tem uma consequência, tem um juízo, tem uma disciplina. Algo acontece quando nós pecamos e isso não nos exime a despeito da função que a gente possa ter no corpo de Cristo. Pode ser pastor, bispo, evangelista, diácono, missionário, seja lá quem for, seminarista, não interessa. O pecado nos nivela na desgraça e na correção também. Israel aqui pecou e diz a palavra de Deus que veio o juízo. Observe o que diz os versos 7. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e ele os entregou nas mãos dos filisteus. Quem foi que entregou Israel aos inimigos? Foi o diabo? Não. Quem foi? O próprio Senhor. Não foi Satanás que teve acesso ao povo de Deus para pegar o povo de Deus e entregar aos inimigos. Não, a Bíblia diz que Deus os entregou. Deus disse: agora vocês precisam de uma surra, e eu não vou bater em vocês, vou entregar para um povo que bata. Né? Na minha infância, nós éramos 8 irmãos e minha mãe era daquelas mães à moda antiga, que tinha 3 palmatórias penduradas numa parede. Às vezes eu até pensava que ela queria fazer uma escola de samba. E quando era para bater na gente, ela sentava e dizia: vai buscar a palmatória. A gente ia e trazia. Entregava na mão dela. E de vez em quando ela errava a contagem, era um Deus nos acuda. E apanhávamos muito. Mas era ela que fazia isso.
E meu pai era o oposto. Meu pai nunca bateu em nenhum filho, nunca. Mas eu tinha mais medo das conversas dele, quando ele dizia, vamos ali para o meu gabinete conversar, era pior do que a surra que minha mãe dava na gente. Uma única vez meu pai pegou numa escova de sapato para dar uma surra em mim. Aí ele levantou assim a escova, eu lembro, na minha mente eu vejo a escova no alto e ele botou assim, trincou os dentes, e quando ele desceu, chegou na metade, parou e disse, vai embora conversar com sua mãe. Ele não batia, né? Era da natureza dele. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz aqui que foi o nosso pai, o pai de Israel, que entregou Israel aos inimigos para serem disciplinados. É por isso que de vez em quando, presta atenção nisso aqui, é por isso que de vez em quando, graças a Deus, Ele providencia uma angustiazinha para a nossa vida, um apertozinho. Porque nós somos seres humanos tendentes a afrouxar quando as coisas vão bem. Quando a vida vai muito bem, muito gostosa, dinheiro sobrando, não é? Passeio para cá, passeio para lá, em casa está um céu, no trabalho é outro céu, é céu para todo lado, a gente começa a afrouxar, começa a orar menos, começa a ler menos, jejum então ninguém é doido nem de pensar. Quem é que vai jejuar sendo abençoado? Aí começa a ir para a igreja, o banco começa a ficar duro, o sermão começa a ficar comprido, os hinos começam a ficar enfadonhos, porque vai tudo muito bem. Mas como o indivíduo que disse ao pastor, pastor, seu sermão foi uma espada. Aí o pastor disse, penetrante e afiado? Disse, não, comprido e chato. Né? E aí a gente afrouxa. Aí Deus, na sua misericórdia, vem e toca no coração. A gente diz, hoje eu vou, mas na hora de ir não vai. Aí está frio, aí Deus vem, fala, usa um servo, usa outro, e a gente vai fazendo ouvido de mercador, entra aqui e sai aqui. Essa história de entra aqui e sai aqui, eu lembrei de um professor que eu tive, e um aluno disse a ele, o que o senhor está dizendo que está entrando aqui e saindo aqui? Aí ele disse, eu não tenho dúvida nenhuma, porque o som não se propaga no vácuo. Professor Otton Guanais Dourado, já foi para o céu. Pois bem, a gente vai ouvindo e não reage. Aí Deus, na sua infinita sabedoria, para não permitir que a gente fique longe, frio e fraco e caia na desgraça, Ele manda uma dose de angústia. Aí quando a gente menos espera, me desculpa a expressão, o pau quebra dentro de casa. As coisas começam a engrossar, é frieza do marido, é frieza da mulher, é o filho de cara comprida, de repente a coisa engrossa, o caldo engrossa, para complicar é doença. É Deus entregando a gente nas mãos dos filisteus. E o filisteu começa a catucar a gente, a tirar o sono, a tirar a paz, o dinheiro encurta, as dívidas aparecem, e aí a gente corre manso para a igreja, faz o pedido, bota ali na fornalhazinha, ora, chora, faz até um jejum, dependendo do aperreio, 1 dia, 2 dias, 7 dias, e agora estamos nós avivados de novo, no colo do Pai. É a palmatória de Deus. Deus não chamou, está na Bíblia, Babilônia de meu martelo. Deus disse que Babilônia era o martelo dele para exercer juízo. Pois então, de vez em quando, Deus pega o seu chefe, o seu patrão, o seu cliente e usa como palmatória na sua vida. Aí a gente vem cheio de roncha, chorando, mas vem. E eu dou graças a Deus, porque quando o crente apanha, ele não corre para macumba nem para centro espírita, ele corre para a casa de Deus. Ele corre para o colo do Pai. Amém? Meu irmão, todo pecado deságua em juízo. Mas a terceira realidade desse texto está explicitada nos versos 10, 15 e 16. Principalmente os versos 10 e 15, que é o arrependimento. Então os filhos de Israel, diz o verso 10, clamaram ao Senhor dizendo, contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Como foi bom esse tratamento dado pelos filisteus, né? Foi uma beleza, já amansaram. E no verso 15, mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, temos pecado. Viu como eles foram objetivos, curtos e grossos? Faze-nos tudo quanto parecer bem, o que você quiser, Deus, faça o que você quiser, porém, somente essa vez, livra-nos, nós te rogamos. Senhor, dá uma chance,
me dê mais uma chance, me dê a última chance, deixa eu começar de novo. Senhor, é verdade, eu errei, eu pequei, está doendo, apanhei, sofri, fui oprimido, passei um ano desgraçado, o que eu ganhei deu muito mal para eu comer, eu só fiz comer, não tive lazer, não tive gozo, não dei nada a meus filhos, a minha mulher. Olha, foi um ano horroroso, para cima de tudo isso ainda veio doença, o gafanhoto devorou tudo, mas eu quero dizer ao Senhor que eu estou aqui de cabeça baixa, humilhado, como seu filho, e vim pedir perdão e dizer que eu pequei. Senhor, faça o que o Senhor quiser, se quiser bater mais, bata, se quiser chicotear, chicoteie, o que você fizer é justo. Agora, eu só lhe peço essa vez, me dê só essa chance, ainda essa vez eu te rogo, perdoa a minha vida. Meus irmãos, eu dou graças a Deus porque o Evangelho é o sistema de vida onde o arrependimento é uma possibilidade. Amém? Tudo que Deus precisa de um pecador é o arrependimento, só. É a consciência de que errou e a disposição de não fazer mais. O que Deus não quer de nenhum de nós é explicação pelo pecado. Nós somos os maiores explicadores de pecado do mundo. Nós somos absolutamente craques para explicar pecado. Se olhe, Deus, você não está sabendo de nada. O que aconteceu comigo, olhe, eu lhe garanto que o maior anjo aí do céu cairia onde eu caí. O Senhor pode mandar Gabriel, Miguel, que eu garanto que eles iam cair também. A coisa foi muito bem armada. E lá vamos nós explicando. A culpa, Senhor, não foi minha. A culpa foi da minha mulher. Ou a culpa foi do meu marido. Ou a culpa foi do pastor. A culpa foi do diácono. A culpa foi do irmão. Em suma, a culpa é sempre do outro. E essa é uma mania velha, né? Quando Deus confrontou Adão lá no Éden, Adão, muito sabido, disse assim: a mulher que tu me deste. Se eu não pedi mulher, eu estava muito bem sem mulher, eu não sabia nem o que era mulher, eu nunca tinha visto mulher na minha vida. O Senhor me botou para dormir, se valeu do meu sono, aproveitou-se da minha soneca, e quando eu acordei estava esse troço aí de lado. E agora deu no que deu, foi a mulher que o Senhor me deu. O que Adão está dizendo é, em outras palavras, a culpa é sua. Para quem inventou mulher? Aí Deus disse, bom, foi falar com Eva. Deixou Adão para lá e disse, e você? Foi que houve? Foi a serpente. Foi a serpente. O Senhor inventou de criar esse bicho feio, asqueroso, e esse bicho chegou aqui, botou conversa para cima de mim, mas foi ela. Se entenda com ela. A culpa não é minha, é de quem criou esse negócio aí. E foi um jogando para o outro. A serpente não tinha mais para quem jogar, pagou o pato também. Porque esse é o espírito que a gente tem. Uma vez eu conversava com uma pessoa de um temperamento cavalar, disse que dava coice até em festa de aniversário. E eu confrontei, era uma mulher. Eu confrontei essa figura, e ela, crente, pelo menos frequentando a igreja, olhou para mim e disse, mas Deus me fez assim. Eu digo, então a culpa é dele. Você está me dizendo que o culpado é ele. Porque essa expressão, Deus me fez assim, é absolutamente própria de quem quer culpar Deus pelos erros que comete. Tudo que Deus não precisa é que eu e você expliquemos pecado a Ele. Tudo que o coração de Deus deseja é que eu e você confessemos a Ele os nossos pecados. Até porque, confessando ou não confessando, Ele sabe. Portanto, o ato da confissão não é benéfico para Deus, é benéfico para mim. O ato da confissão não é nenhuma novidade para Deus, porque Ele já sabe. Ele já sabia que eu ia cair antes que eu caísse. Portanto, fica lógico para uma mente um pouco capaz de entender que o ato da confissão é terapêutico para quem confessa, é curador para quem confessa. E por isso a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, nós mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém? Mas é preciso haver arrependimento. Israel fez isso. Chegou diante de Deus e arrependeu-se. A vida de Davi e a vida de Saul são contrastantes do ponto de vista moral. Saul pecou muito menos do que Davi, foi mais reto, mas não era sincero. Toda vez que Deus o confrontava através de um profeta, ele explicava o pecado, justificava o pecado. Davi não, se não observe,
Toda vez que um profeta como Natã ou outro chegava e dizia, você pecou, ele dizia, pequei. Caía em si, humilhava-se, chorava. Leia o Salmo 32, o Salmo 51, o Salmo 139 e veja um choro de Davi, a agonia dele por causa do pecado. Davi era um grande guerreiro, o maior rei de Israel, o maior conquistador de Israel. Mas Davi ficava absolutamente fragilizado quando pecava. Ele não tinha capacidade de endurecer como pecador. Quando ele sabia que pecava, ele amolecia, ele caía, ele tombava, ele perdia suas forças, mas ele se humilhava diante de Deus. Meus irmãos, nenhuma pessoa nesse auditório nesta noite deixou de pecar hoje. Todos vocês, ou melhor, todos nós. Meu pai é que tinha essa história de dizer, morreu o caminho de vocês todos. Brincava com os outros assim. Todos nós hoje, de alguma forma, pecamos. Ou por pensamento, ou por atitude, ou por palavra. Mas não há um ser humano aqui, até você, Rubão. Não há um ser humano aqui nessa noite que hoje não tenha pecado. E portanto, se todos nós hoje, de alguma forma, pecamos, sobre todos nós, de alguma forma, seria justo desabar a ira de Deus. E por que é que essa ira de Deus não desaba? Porque entre nós e a ira de Deus interpôs-se a cruz do Calvário. Entre você e a ira de Deus, há a barreira do sangue do Cordeiro. E quando a ira de Deus desce do céu, ela bate do Calvário e volta para Ele, satisfeita, justiça saciada, porque Jesus pagou o preço por nós. Mas a consequência do pecado nós pagamos. Nós não somos condenados do ponto de vista da salvação na eternidade, mas do ponto de vista das consequências cá na terra, todos nós pagamos. E meus irmãos, às vezes um pecado bobo gera consequências para o resto da vida. É um fardo que se leva para o resto da vida e que às vezes até custa muito caro do ponto de vista financeiro. Mas o que Deus quer nessa noite é que haja arrependimento. E a palavra arrependimento significa o quê? Mudança de rumo, mudança de direção. Arrependimento não é choro. Você pode chorar de secar o odre e não se arrepender. Arrependimento não é autocomiseração. Não é você bater no peito e dizer, eu sou um desgraçado, um miserável, um fracassado, eu sou uma porcaria, esse eu não valho nada, e continua pecador, empinado, escanchado no pecado. Arrependimento não é discurso, oratória evangélica. Augusto e soberano Deus, ó grande arquiteto do universo, fracassei. Isso não é arrependimento. Arrependimento é a simples disposição de mudar o rumo da vida. Pronto. É dizer, Senhor, eu reconheço que estou no caminho errado e agora eu quero ir pelo caminho certo. Arrependeu-se. Você pode cantar, falar a língua, fazer o que quiser, mas se não mudar o rumo, não houve arrependimento. Por isso que Judas não se arrependeu. Judas teve remorso. Pedro se arrependeu. Há uma diferença teológica entre remorso e arrependimento. Há muita gente que chora de remorso, mas continua alisando o pecadinho. Ai, como meu pecadinho é bom. Eu não sei viver sem ele. Hoje eu vou dar uma escovada no meu pecado. Aí chora, 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 mas não larga. O arrependido às vezes nem chora. E nós que somos latinos, temos uma tendência para chorar que é uma bênção. Chora de alegria. Né? E é bom chorar. Chorar é uma terapia abençoada. Mas não se iluda. Arrependimento para Deus é uma só coisa, é mudar de rumo. É ir do rumo errado e trocar de rumo, aí houve arrependimento. E quando a gente se arrepende, a primeira coisa que acontece é que começam a surgir o que? Os frutos do arrependimento. Arrependimento que não gera fruto deve ser examinado. Por isso João Batista disse aos fariseus, raça de víboras, vocês vão embora daqui e vão produzir frutos dignos de está baixo, frutos dignos de amém. João disse, eu só vou acreditar no arrependimento de vocês depois que eu ver os frutos.
Quando a pessoa tem credibilidade, a gente acredita sem fruto. Mas às vezes a pessoa cai tanto, é reincidente por tantas vezes, que é preciso fruto do tamanho de uma jaca, para que a gente possa crer. Então, a pessoa deve chegar e dizer: pastor, estou arrependido. Amém, meu irmão, agora traga os frutos. O irmão pode ficar aqui, é uma bênção, queremos ver o irmão vitorioso, porque a igreja tem a visão da restauração. Agora, é preciso que o irmão frutifique. Arrependimento tem que produzir frutos. E em último lugar, meus irmãos, há nesse texto um dos versos que eu acho mais lindos de toda a Bíblia Sagrada. Para mim, é um dos versos que mais me emocionam, que me leva às lágrimas. É esse verso que nós vamos ler agora. É que se este texto nos mostra que houve pecado, houve juízo e houve arrependimento, o verso 16 nos mostra que houve perdão, glorificado seja Deus. E diz assim: tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele, isso é Deus, reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. É uma das coisas mais lindas da Bíblia. Esse texto traz a ideia clara de que Deus tenta reter a compaixão, mas ele não consegue mais. Ele explode de amor, ele explode de perdão, ele estoura de misericórdia. É um hino de louvor a esse poder perdoador que é Deus. E como diz Caio, meus irmãos, um dos maiores mistérios da Bíblia é o poder de perdão que há em Deus. Não dá para a gente analisar, é impossível a mente da gente compreender esse poder de perdão, esse mistério que é o poder perdoador de Deus. E a Bíblia diz nesse verso 16 que ele já não pôde reter, segurar a sua misericórdia, o seu perdão e a sua graça, e a represa rompeu e Israel foi perdoado. Contudo, há um ser, há um condicional aí no início do verso 16, subtendido. O verso 16 começa dizendo que houve uma atitude por parte de Israel. Foi o que eles fizeram? Tiraram os deuses. Vejam que eles pediram perdão, choraram, se humilharam e disseram: Senhor, nós estamos arrependidos, estamos dispostos a mudar a vida, perdoa a gente só essa vez. E Deus quer. Aí o verso 16 começa dizendo que eles agiram. Eles tomaram uma posição concreta, tiraram os deuses estranhos do meio deles. Aí quando eles agiram, Deus agiu. Porque o reino de Deus funciona nessa base de ação e reação. Você dá um passo para Deus, Ele dá dois para você. Você dá um passo para trás, Ele dá dois para trás. É por isso que a Bíblia diz: buscai a Deus enquanto, e invocai-o enquanto, porque pode haver uma hora que você se distanciou tanto que não consiga mais chegar lá. Esse é o perigo de uma consciência cauterizada e de um coração petrificado. Israel foi perdoado, mas antes da ação de Deus, Israel tirou, agiu, e é o que eu preciso fazer na minha vida: tomar atitudes com relação ao pecado. Senhor, eu reconheço o meu pecado, mas hoje eu tomo tal atitude para não praticar mais esse pecado. Pode ser até que eu caia de novo, porque eu sou fraco, mas a atitude está tomada. O motivo das minhas quedas está afastado. Eu joguei fora a minha agenda com endereços e telefones espúrios. Eu me livro, Senhor, nessa noite, de objetos de superstição e magia que eu guardo mesmo depois de convertido, e eu não tive coragem de me desfazer deles. Mas hoje eu vou abrir a gaveta, levantar o colchão e vou jogar fora em nome de Jesus. Hoje eu vou agir. Hoje eu vou tomar uma decisão. Hoje eu vou ligar para fulano, para cicrano e dizer: olhe, acabou aqui. Agora eu estou comprometido com Jesus até a medula. Acabou esse negócio de um pelar outro cá. Chama-se ter atitude. Eu quero encerrar nessa noite dizendo que uma das maiores tristezas e um dos maiores pecados que Satanás conseguiu produzir na vida da sociedade contemporânea foi o enrijecimento das relações entre pais e filhos. Terrível. Não há coisa mais dolorosa, ainda que haja uma representação teatral, mas o coração sofre e dói e chora e sangra com a barreira que se interpõe entre um pai e um filho. É ruim, é triste, ninguém vive bem, ninguém é totalmente feliz com isso.
E Deus colocou no meu coração para que hoje à noite, enumerando esses pecados e falando do perdão de Deus, a gente dissesse isso também. É possível que você, meu querido, minha querida, esteja vivendo um momento de tensão com seus pais, ou você, pai, com seus filhos. É possível que o diálogo esteja diminuindo, que o silêncio impere, talvez não haja mais nem conversa, talvez não haja condição mais nem para um bom dia, para uma boa noite. Talvez vocês apenas se cruzem de cara comprida e cada um vai para o seu quarto, comem em horas diferentes para não se encontrarem à mesa. É possível que a frieza tenha tomado conta, é possível até que o cinismo já tenha penetrado nessa relação. É possível que esse patrimônio tremendo que é a família esteja comprometido pelo esfriamento e pelo endurecimento das relações. É o pai com coração de pedra, é o filho com coração de pedra. Mas eu quero encerrar nessa noite lhe dizendo que a última promessa da Bíblia, do Velho Testamento, o último verso do último texto, do último livro do Velho Testamento, é uma promessa para você que está nessa situação nessa noite. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 4 e veja o que diz o verso 6, falando a respeito de Jesus. Malaquias 4 e verso 6. Eu vou orar hoje sobre este assunto em cima desse verso. Eu já disse ali antes, Senhor, sobre a Tua palavra eu vou lançar as redes nessa noite. É sobre ela, é sobre essa promessa aqui. Não é sobre minha capacidade de convencimento, não é sobre a minha força de argumento. Eu vou lançar as minhas redes hoje sobre essa palavra. O verso 6, que diz assim, é a última promessa do Velho Testamento, a última, para fechar. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isto significa que quebra de relacionamento entre pais e filhos pode gerar maldição, esterilidade da terra, crise de todos os tipos. Mas eu creio que nessa noite, aqui e agora, estas amarras vão ser quebradas em nome de Jesus. Vão ser destruídas, porque eu estou lançando essa rede não sobre mim, mas sobre a promessa da palavra de Deus. Este que haveria de vir já veio. Este que haveria de vir já nasceu, morreu e ressuscitou. Este que haveria de vir está aqui nessa noite. É Jesus de Nazaré. E ele veio para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Amém? Você crê nisso? Diga amém. Amém.